tratando de um tema extremamente importante, um tema que, claro, faz com que todos nós tenhamos consciência que é uma ferramenta importante para o carro, mas também, dependendo do que você vai fazer, né, pode ser uma grande arma que você está exatamente colocando no seu carro e não poderia deixar de trazer uma autoridade do assunto para conversar com a gente, né, e mostrar exatamente o que pode e o que não pode. Eu estou tendo o prazer, em nome de todos nós que fazemos aqui o programa Velocidade, né, tendo a honra de receber o terceiro sargento, nosso querido Albino, que já se faz presente. Eu quero agradecer, Albino, já está na tela. Sargento Albino, prazer em tê-lo aqui com a gente, que satisfação. Prazer é todo nosso, tá? Primeiro agradecer aí a Polícia Militar, o comandante do nosso batalhão rodoviário, Coronel Tovanes, pela oportunidade aí de me fazer presente e esclarecer algumas dúvidas aí que o senhor tem com relação ao equipamento. Sargento, vamos tocar hoje num assunto muito importante, na qual você vai ser um instrumento maravilhoso para que a gente possa criar, né, diante dos nossos condutores, a educação necessária que ele precise, né, para colocar esse instrumento no carro. E eu já pergunto, né, à sua pessoa, o que reza a legislação de trânsito, do que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, no tocante a essa ferramenta chamada FUMê. Bom, é algo bem simples, tá? Bem simples e objetivo, tá certo? A película, que comumente a gente chama de película FUMê, nada mais é um revestimento, certo? Hoje em dia ele pode ser de cerâmica, carbônico e tal, mas é um instrumento que ele retém a temperatura do carro e evita a incidência de luz solar dentro do veículo. Que muita gente sabe disso e que utiliza para economizar combustível, em virtude do ar-condicionado, ajuda a conservar o ar dentro do carro, ajuda na segurança também, né, porque a gente fica mais escondido um pouco. Só que tem algumas situações em que, infelizmente, o pessoal exagera, tá? Tem a resolução 960 de 2022, que traz esses detalhes e essa regulamentação aí com relação à película. Ela foi um pouquinho alterada pela resolução 986, mas no seu tocante geral é coisa muito simples. Nos vidros, como a gente chama, os vidros de segurança, né, que é os vidros de alta visibilidade, são o para-brisa, o vidro do motorista e o vidro do passageiro que fica ao lado do motorista. Esses vidros, ele não pode ter transparência inferior a 70%, tá? Os outros, ele pode até ser mais escuro, mas esses vidros de frente, ele não pode ter uma transparência inferior a 70%. Isso juntando a transparência do vidro, que já vem de fábrica, bem como com a película que é colocada. Caso esse regramento, né, que você passa para a gente, é muito bem até explicado, esse regramento, ele cria uma diferença de carro particular em detrimento a carros, por exemplo, tipo táxis, vans, ou é uma coisa que é isonômica, é para todo mundo? É para todo mundo, ele não coloca veículo A, B ou C, função A, B ou C de veículo. O que ele vai, na própria resolução 960, ela vai ter algumas observações com carros com vidros blindados, que aí já entra em outro aspecto, tá? Mas no tocante geral, todos servem com o mesmo regramento. A não ser um detalhezinho com relação a caminhões por causa de uma flecha de segurança que eles colocam. Tanto na parte superior quanto na parte inferior do para-brisa, dá para ter uma margem de 20% de cobertura, mas sem tirar toda a parte, digamos, de segurança frontal do condutor. Eu não posso esconder dele. Sargento, eu perguntaria, no caso, quando o cara vai, né, um cliente vai colocar um FUMê, comprou um carro zero, como é que ele sabe que aquele FUMê que está sendo exatamente instalado no carro dele está dentro do regramento no qual você passa para a gente? O que essa pessoa deve exigir da empresa para saber, peraí, você está colocando aí, se eu passar lá no Detran, numa Blitz, eu vou ficar porque eu escutei o programa Velocidade e o sargento Albino falou que isso aqui não pode. Claro, nosso papel é exatamente esse. O que dizer para esses condutores?
Só um minutinho, Sargento Albino, só um minutinho, pessoal. Logo de manhã, né, as carrapetazinhas ainda estão aquecendo, a internet certamente uma hora dessa está todo mundo usando. Estamos de volta? Sargento Albino, eu perguntei exatamente aquilo, né, que dá a segurança necessária logo no início da relação carro-fumê, né? Você compra um carro e leva para colocar o fumê. Diante de tudo que você muito bem colocou para a gente, o que é que a pessoa, né, o cliente que vai levar o carro para colocar o fumê, deve exigir na empresa para que ela tenha certeza que aquilo que ela está colocando no carro dela seja de fato algo seguro, que esteja dentro do regimento do CONTRAN? Pronto. Uma coisa que é bem específica na resolução, tá? No artigo 10, ele tem alguns itens que são vedados, como, por exemplo, o uso de películas refletivas, ou seja, o que a gente chama de película espelhada. Esse tipo de película ela é totalmente vedada, tá certo? Não existe percentual aceitável ou legalmente autorizado para ser utilizado nos veículos. Esse tipo de película ele é totalmente proibido. Desculpa. O que deve se exigir no local de colocação, no local de aplicação, é que nos vidros de segurança, que são os vidros dianteiro, né, o para-brisa, o vidro do motorista e o vidro do passageiro, ele tem que ter a chancela, na verdade todos precisam ter chancela de transparência. O que é isso? Essa chancela de transparência é tipo um carimbo em alto relevo que deve ser colocado na película, tá? Demonstrando o percentual de transparência que existe na película. Uma coisa tem que ser muito bem observada, meu nobre. A chancela de transparência ela tem que ser em alto relevo. Infelizmente, a gente vê que tem muitas empresas que estão utilizando a chancela como tipo um carimbo. Para a visualização da fiscalização, é até melhor. Isso aí a gente não pode negar. No entanto, tem a exigência do CONTRAN, tem a exigência da resolução de que a chancela ela tem que ser em alto relevo. Mesmo que ele coloque lá a chancela com o carimbo, demonstrando tudo direitinho, não é aceitável. Ela tem que ser em alto relevo, tá certo? Nos vidros frontais e laterais de segurança, que é os que dão acesso aos retrovisores laterais, transparência máxima de 70%, tá? Ele não pode ter uma transparência inferior a isso. Os vidros de trás, bem como o das portas traseiras e o vidro traseiro, ele pode sim ser mais escuro, ele pode ter uma película mais escura, tá? Visto que na resolução ele coloca que o acesso à visão do motorista ela é dado pelos dois retrovisores, tá certo? Pelos dois retrovisores laterais, tá? Isso é o que o condutor, proprietário do veículo, ele tem que exigir essa colocação da chancela devidamente regulamentada e devidamente carimbada lá na película ao ser aplicada. No caso, sargento, aquele condutor que passa pela Blitz, né? No caso, vocês que estão fazendo esse trabalho maravilhoso, onde a gente anda na capital alagoana, nas saídas, a gente está sempre presente, né? O trabalho de vocês, e aí aquele ouvinte que nesse momento está escutando o programa e está totalmente fora do contexto, né? De tudo que a gente está conversando, está na contramão, botou um fumê fora do eixo, tá, tudo mais. E aí vocês param e, nesse caso, né, de irregularidade, quais são as penalidades que ele pode sofrer? Bem, mano, é assim, no nosso caso, no meu particularmente, como o meu batalhão, o batalhão rodoviário, a gente atua mais nas rodovias do estado de Alagoas, tá? Quem tem aí cerca de 4.000 quilômetros de rodovia para a gente fiscalizar. Aqui em Maceió fica mais a função do BPTran e da SMTT. Mas, independente do órgão, o que é que acontece? Sendo constatada a infração, tá? É lavrado o auto de infração, certo? Uma multa de 290 e poucos reais, praticamente R$ 300, e mais 7 pontos de habilitação. Bem como é solicitado para que o condutor retire a película para que possa ser liberado o veículo, tá? Por que que a gente pede para retirar a película? Questão de segurança. Tá? Até porque o código diz que as situações devem ser sanadas, tendo condições de ser sanada no local, ela tem que ser sanada por questão de segurança, tá? Porque se o vidro está muito escuro lá, nem ele está conseguindo ver direito
a estrada, bem como a gente também não está conseguindo visualizar o veículo por dentro. Sargento, aquele condutor que nesse momento está viajando e vai passar certamente aí na sua mão, e que durante 3 anos o fumê dele já está tendo aquelas bolhas, já está totalmente fora do contexto. Ele, rapaz, amanhã eu vou lá, vou botar um novo, né? Aquelas questões. Do mesmo jeito que existe a exigência para que o selo, tarará, esteja tudo certinho, esse condutor que vai parar aí certamente na sua mão e está com aquelas bolhas, aquele fumê todo fora do contexto, o cara nem enxerga direito o que tem do outro lado, né? De que forma ele pode ser, ao ser parado, né? Qual é a condução que é feita para que ele volte a ficar totalmente contento? A mesma coisa, acontece a mesma coisa, até porque, desculpa, estou meio gripado, a voz está meio ruim. No artigo 10 da resolução, ele tem alguns itens. Dentre esses itens, como eu falei anteriormente, além da película refletiva, que é totalmente proibida, os vidros de segurança, tá? Voltando a esclarecer, que é o para-brisa dianteiro, o vidro da porta do motorista e o do passageiro ao lado. Também é proibido a película estar com bolhas, o que atrapalha a visão do condutor com relação às partes laterais e à parte dos retrovisores, tá? Esses 2 itens já estão lá no artigo 10 da Resolução 960, bem como também o uso de adesivos. Até complementando aí a tua colocação, esclarecer esse ponto aí para os nossos companheiros aí que estão assistindo, que é também proibido o uso de adesivo, tá? Cortinas e persianas nesses vidros, bem como, aí é um caso que a gente vem acontecendo muito, é uma coisa muito corriqueira, é o uso de painel luminoso no para-brisa. Infelizmente, hoje a gente sabe que, até por questão de identificação, muitos motoristas de aplicativo estão usando aquelas plaquinhas lá com o nome do aplicativo, tal, demonstrando que é aplicativo. Ali é infração de trânsito, também configurada no mesmo artigo, no mesmo enquadramento. 7 pontos de habilitação e um valor aí aproximado de R$300 no valor da multa, tá? O único tipo de painel luminoso que é permitido no para-brisa, tá, dos transportes, são de transportes coletivos e aqueles que indicam o trajeto do veículo, como, por exemplo, o ônibus, van, que tem lá, tipo Maceió-Salvador, Maceió-Recife, ou Maceió-Murici e tal, dentre outras cidades aí, tá? Qualquer tipo de dispositivo luminoso colocado nos veículos, no para-brisa, ele é proibido. Bem, muito boa a sua ponderação, observação fantástica, né? E fechando, estamos praticamente, infelizmente, terminando aqui o nosso bate-papo, mas não posso deixar também de tocar nesse assunto. Aquele condutor, né, que deu uma rebaixada no carro e aí coloca aquele fumê que parece um espelho, né? Você vem, ele bota na frente e nos lados, atrás, e aí quando você vem meio-dia, tá aquela coisa refletindo, né, no carro que vai de encontro a ele, né, e muitas vezes no campo de visão também não fica tão bem, né? Esses vidros, esses fumês que parecem um espelho, e a 100% praticamente, também está fora do contexto, sargento? Totalmente. Inclusive, esse é o item 1 do artigo 10 da Resolução 970. É totalmente proibido o uso de películas refletivas nos vidros. Isso em qualquer vidro. Ela não abre a exceção para ser vidro dianteiro, vidro traseiro ou da porta lateral A, lateral B. É totalmente proibido o uso de película refletiva nos veículos. A gente parou, se for abordado, infelizmente vai ser autuado, vai ser notificado, tá certo? E a gente vai solicitar que seja retirada a película para que o veículo possa seguir viagem, o condutor possa seguir o seu destino. Justamente por causa disso. A película refletiva, o dano que ela causa é muito grande, como o senhor falou aí. O senhor citou a questão de sol, meio-dia e tal. À noite, pior ainda, porque ela vai refletir o facho luminoso dos faróis, e isso vai encandear totalmente o condutor, as pessoas que estão transitando na rodovia ou na via municipal, se for o caso, colocando em risco a segurança de todos. Sargento Albino, eu quero, em nome de todos nós que fazemos aqui o programa Velocidade, que vai todo dia de 7 às 8 da manhã, aqui na 89.3 FM, como também no YouTube, eu quero agradecer a sua disposição de conversar com o povo de Alagoas, diante de tantas adversidades, onde a internet muitas vezes não pega
a contento, né? Certamente você deve estar em alguma região do estado, mas teve o compromisso de entrar no programa e levar esse recado que gera credibilidade, segurança ao condutor. Enfim, eu quero estender o meu abraço e dizer sempre que, uma vez ou outra, queremos contar com a sua presença, levando exatamente essas informações que fortalecem, né, o setor, principalmente aquele que rege o trânsito e o ordenamento, né, do trânsito no nosso país. Quero agradecer mais uma vez, sejam sempre bem-vindos aqui ao programa Velocidade, tá bom? Eu que agradeço aí a oportunidade de a gente fazer alguns esclarecimentos para os condutores e para a população em geral. E, acima de tudo, agradecer ao comando, né, da Polícia Militar, bem como o meu comandante direto, Coronel Talvanes, que é o atual comandante do Batalhão Rodoviário, e dizer a todo mundo que a gente está aí à disposição. Não fiquem com raiva se a gente vai lá, notifica, não, a gente só está fazendo e buscando o melhor para a população. Tanto é que a prova teve aí nesse último feriadão, a gente conseguiu baixar muito o índice de acidente e tal, e graças a Deus foi um feriado onde a gente não teve nenhuma vítima fatal dentro das rodovias do estado de Alagoas. Então, para a gente, é uma forma de agradecer demais aí a oportunidade e pedir a Deus que a população conte com a gente, porque a gente está fazendo é o melhor para ela. Eu me sinto muito orgulhoso, né? Me sinto muito satisfeito em tê-los como nosso parceiro, tá? E que essa relação entre nós que propagamos essas informações e vocês, né, que são realmente, né, os estudiosos do trânsito, eu acho que essa junção vai sim fortalecer a sociedade alagoana. Mais uma vez, estendo nosso abraço aí aos comandantes, as pessoas que realmente conduzem vocês para um comportamento tão exemplar, na qual você, diante de tanta diversidade aí com internet e tudo mais, veio aqui e deu a sua resposta, né, de forma, numa cautela fantástica. Eu confesso que eu estou muito feliz, primeiro, em conhecê-lo, né, e parabenizar o trabalho que vocês executam. A gente está sempre à disposição, a gente que agradece. Como você falou, né, a gente está de serviço aqui, mas a hora que precisar, a gente está à disposição. Fico feliz. Um grande abraço. Valeu. Tudo bom. Aí está, pessoal. Conversamos com o 3º Sargento Albino, da BPRV, esse órgão do Estado, esse braço do trânsito do Estado de Alagoas, que vem fazendo exatamente esse trabalho. Então, eu acredito que, diante de tudo que nós conversamos no programa de hoje, você vai ter a ciência, né, de que essa ferramenta chamada FUMê, ela está aí para lhe ajudar, mas também existem os regramentos que foi passado aqui no programa e certamente você nunca mais vai esquecer, tá bom?